Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Recanto Sátia, onde o nosso propósito é compartilhar conhecimento de forma simples, leve e amorosa. E no nosso podcast Entre Amigos, temos uma convidada muito linda, muito especial, que é a Elaine Farias. Elaine, gratidão por ter aceito o nosso convite. Olha, assim, a gente já conversou tanto que, você é da casa. Olha, sinta-se à vontade e fala tudo. Na verdade, mamãe? Sim, a gente já conversou um pouco aqui, a gente já conversou um pouquinho aqui, e o trabalho da Elaine é maravilhoso, a gente está muito feliz, né, com essa indicação, né, que foi feita pela Sol, a Sol, que é super querida da gente, sempre encaminha pessoas especiais como você, Elaine. Então a gente está muito feliz, a gente quer saber qual é o método que você desenvolveu e explica um pouco para a gente, para os nossos seguidores. Boa noite, meninas. Gratidão pelo convite. Estou muito feliz de poder estar participando do canal de vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do método que eu desenvolvi. Bom, meu nome é Elaine Farias, eu sou terapeuta energética sensitiva. Há muitos anos já trabalho com terapias energéticas há, sei lá, mais de 30 anos. E de 15 anos para cá, eu desenvolvi um método que eu chamei de método Trisco. Como todo terapeuta, eu também já fiz trabalhos presenciais, né? Eu atendia em consultórios, tinha salas, alugava salas, fazia atendimentos presenciais. Tenho formação em muitas técnicas integrativas, muitas, né? Desde radiestesia, radiônica, cromoterapia, magnetoterapia, biomagnetismo, fiz barras de axis, sou reikiana, enfim, são muitas. E ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu não tinha o resultado que eu esperava das minhas clientes, né? Por que umas pessoas tinham um resultado 100% e outras não? E eu sempre me questionava, mas, poxa, a técnica é tão maravilhosa, né? Ela é tão poderosa, e por que não conserta tudo? E aí, ao longo dos anos, com essa experiência toda que eu fui adquirindo, eu fui observando que tinha algo mais, né? Tinha alguma coisa que não encaixava, né? Não dava liga. E aí eu percebi que toda técnica, por mais maravilhosa que ela seja, ela tem limite, né? A técnica, ela tem o seu limite, não é tudo que aquela técnica vai tratar. Então, com todo o conhecimento, todo aprendizado que eu tive através dos cursos, eu criei, há uns anos atrás, um método meu próprio, né, que eu chamei de Trisco, referência a um símbolo que eu amo, né, é um símbolo celta, e eu direcionei todo o meu trabalho a uma terapia mais assertiva. Né? Assertiva em quê? Muitas vezes eu aplicava uma técnica numa cliente e às vezes não era aquilo que aquela cliente estava precisando. Né? Todas as técnicas são maravilhosas, mas aí eu aplicava um reiki, mas de repente não era o reiki que aquela pessoa estava precisando naquele momento. Aí eu aplicava um barra de axis, enquanto eu ainda trabalhava presencialmente. Né? Hoje eu só trabalho à distância, eu não faço mais nenhum tratamento presencial. Trabalhava com biomagnetismo. Então, todos os atendimentos, eles são maravilhosos, mas faltava algo. Como eu sou médium sensitiva, para mim é muito fácil captar as energias, né? Então, eu criei este método que ele tem como base leitura energética, né? Eu faço um diagnóstico energético das causas dos problemas. Então, eu vou buscar causas. A pessoa, às vezes, ela tem um sintoma, seja emocional, mental, espiritual, porque eu atuo em todas as esferas. O meu método, ele trabalha
a nível físico, mental, emocional e espiritual. Então, qualquer tipo de problema, em qualquer área dessas, eu consigo trabalhar com aquela pessoa, atendendo ela e trazendo um resultado, utilizando as ferramentas. Então, todos os cursos que eu fiz, eles são hoje ferramentas para mim utilizar dentro do meu método. Então, como que é o meu trabalho? As pessoas não, né, têm dificuldade em entender o que é o meu trabalho. Eu tenho minha ferramenta, as pessoas me perguntam, como é que você faz? Então, assim, ó, minha ferramenta de trabalho é esta plaquinha, um reloginho, e o meu pêndulo, tá? Então, com esta ferramenta, eu faço uma leitura do campo da pessoa. O que que eu fiz? O ser humano é um ser extremamente complexo. Extremamente complexo. Então, é impossível você falar, eu vou fazer uma terapia para você e resolvo todos os seus problemas. Isso não existe. Tá? Não existe. Porque mesmo a pessoa fazendo todas as terapias que eu criei como sequência, você sempre vai ter coisas para tratar. Tá? Em algum lugar você tem registro. Por quê? A pessoa tem um problema, vamos supor um problema com ansiedade. O problema dela é ser ansiosa. Só que a ansiedade, ela tem vários fatores, né? Ela pode ser, a causa dela pode ser diversa. A depressão, a mesma coisa. Então, o que eu faço? Eu faço uma leitura com o quê? Com uma foto recente de rosto da pessoa, com a data de nascimento e o nome de batismo, tá? As pessoas me perguntam, por que o nome de batismo, Helene? Porque se eu tiver que limpar a mente inconsciente, eu não posso utilizar um nome de casado. Então, eu vou fazer com o nome de batismo, tá? Não converso com ninguém antes das leituras, até para não ter interferência. Para mim, não importa saber o que é que a pessoa tem. Né? Eu não converso com ninguém, as pessoas entram em contato comigo, elas me mandam via WhatsApp só esses dados, e eu me conecto à energia da pessoa e faço a leitura, né, radiestésica do campo dela. Nesta leitura, eu consigo identificar se há causas diversas, né? Então, pode ser que esteja no consciente, no inconsciente, pode estar no DNA, pode estar um registro de vida passada, pode ser ancestral, uma herança genética. Então, a leitura radiestésica, ela traz muita informação, muita. E aí eu volto em datas, né? Quando aquilo iniciou. Com este método, eu consigo ser mais assertiva. Então, a pessoa já vê, às vezes, nenhuma terapia que faz, ela já vê resultado. Ela já se sente diferente, coisas mudam na vida dela, né? Nossa, eu tenho relatos fantásticos, porque muda. Coisas que tinham peso não tem mais, coisas que se repetiam não repetem mais. Às vezes a pessoa sentia uma angústia, um medo, e não vai sentir mais, porque tudo que nós geramos, tudo que o ser humano gera no campo energético, fica no campo. Nada se dissipa, né? Então, se eu tenho um pensamento negativo, esse pensamento não está solto no ar, ele está impregnado no meu campo. Se eu tenho uma emoção negativa, também está impregnado no meu campo. E as pessoas não entendem isso, elas acham, mas eu vivi isso há 30 anos atrás. Só que 30 anos atrás, para o campo energético não existe passado, presente e futuro. Para o campo energético só existe o agora. Tanto que se você lembrar agora de um fato muito traumatizante para você, que aconteceu há 30 anos atrás, você vai sentir a emoção. Porque o registro está vivo em você, ele está vibrando em você. Então, o que eu capto no campo energético das pessoas é justamente esses registros que estão ali e ela não sabe. As pessoas não sabem. E todas essas limpezas que eu desenvolvi, eu fiz em mim primeiro. Então, eu mudei como pessoa, mudei a minha vida, tirei crenças de infância, que acho que é uma das coisas que mais pesa em nós hoje, são crenças e padrões que nós adquirimos na infância, traumas, né, registros assim que você falou, nossa, registros onde eu tinha 3 anos e meio.
Aí você fala, nossa, eu nem sei o que é isso, mas o registro está lá. Porque nós, conscientemente, nós não temos noção, mas a mente inconsciente, ela registra e fica lá, está vivo. Né? Às vezes as pessoas nem sabem daqui. Muitas coisas as pessoas nem se recordam. Então, dentro dessas terapias que eu criei, o que encanta as pessoas é justamente as leituras. Porque a leitura, ela traz clareza, né, para a pessoa. E elas me contam história, né, elas relembram das coisas, é impressionante. E a terapia que eu desenvolvi não é só a limpeza. Então, não me interessa só fazer a limpeza. Eu costumo dizer que eu sou a faxineira do campo energético. Eu faço 50% do serviço, a cliente faz os outros 50%. O mais importante que eu acho nesse método meu de trabalho é a conversa que a cliente tem comigo, onde eu posso passar conhecimento, onde eu posso explicar, mostrar onde está o erro, onde que ela está errando, né? Onde ela está fazendo mau uso do campo mental ou no campo emocional, porque a leitura mostra para mim exatamente o problema da pessoa. Então, quando eu faço uma leitura energética do campo da pessoa, eu já sei se ela usa mais o mental, se ela usa mais o emocional, o que mais está em desequilíbrio nela. É fantástico. Então, quando a gente vai conversar, que é a conversa, né? Eu faço a leitura, depois eu agendo uma conversa com a cliente, eu envio o documento, uma ficha da leitura, ela recebe a ficha, e aí nós conversamos, eu explico aquela leitura para ela, e depois é que eu inicio a limpeza. A limpeza, a maioria das minhas terapias, elas duram em média uma semana de tratamento, somente a mente inconsciente, e que é uma terapia mais diferenciada, que eu faço, onde eu vou buscar o quê? Traumas e bloqueios emocionais, desde o intrauterino até a data atual. Então, eu venho buscando data a data de todos esses registros. Esta limpeza, ela dura aí mais de 20 dias, a pessoa fica comigo em limpeza e limpeza diária. Então, eu tenho limpeza da aura, eu tenho limpeza da mente inconsciente, eu criei uma terapia específica para pessoas em quadros depressivos, que eu chamo de terapia da alma, onde nós vamos buscar registros que estão ferindo a alma da pessoa. O que fere a alma da pessoa? Fragmentos de alma perdido, criança interior ferida, tem diversos registros ligados à nossa alma. Então, eu criei uma sequência, né, de tratamentos onde eu posso tratar tudo daquela pessoa, tudo, absolutamente tudo. Eu tenho uma terapia que é específica para áreas da vida, então eu vou buscar desequilíbrios em cada área da vida da pessoa, eu vou buscar a causa, onde está a causa, e a limpeza, ela vai ser feita onde tiver, né? Se está no campo energético, se está no DNA, se está no corpo físico. Muitas pessoas não sabem, mas registros negativos ficam impregnados em nós, em tudo quanto é canto do corpo. Pode pegar no músculo, nervo, pele, articulação, em órgãos, nas meninges, em membranas, até nos líquidos do corpo. Então, quando a gente faz um diagnóstico energético, traz tudo. Né? Então, eu posso tratar a pessoa dentro da minha terapia que eu já fiz específicas, né? Então, tem as limpezas simples da aura, tem uma limpeza mais profunda da aura, tem limpeza de áreas da vida, terapia da alma. Eu tenho uma terapia muito legal que chama Árvore da Criação, eu dei esse nome, né? É os raios que nós recebemos, aquilo que nós viemos aprender aqui, aquilo que nós recebemos de influência, e nós temos que aprender. Ali vai trazer a linhagem que a pessoa pertence, né, que são as habilidades adquiridas ao longo da sua existência. Então, assim, todas elas, faço a leitura do mapa da coluna. As terapias são várias, não existe regra, tá? Eu sempre falo para as minhas clientes, faça uma limpeza, espere o resultado, observe as mudanças. Teve mudança? Vá para a próxima.
Tá? Não tenha pressa. Eu quero fazer tudo de uma vez. Não faça isso. O ser humano ele é imediatista, ele quer o resultado urgente. Não. A limpeza energética ela é tão profunda em nós, é profunda. Ela realmente muda você como pessoa, muda você, muda a sua vida. É simples assim. Porque muitos registros que estão em nós, a maioria nem são nossos. Tá? Porque a mente inconsciente, ela capta, por exemplo, um trauma. O trauma, ele pode ser gerado por você ou por outra pessoa. A mente inconsciente, ela vai captar a situação e fica impregnado no campo. Então, o campo energético, só que as pessoas que mais têm dificuldade de entender é o que é o campo energético, né? E para nós, aquilo que é muito simples, é muito comum, a maioria das pessoas não sabe o que é. Né? Não, elas não têm ideia do que é. Então, o meu trabalho foi desenvolvido assim. Hoje eu consigo ter resultados excelentes. Eu sou uma pessoa extremamente realizada com o meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Estudo muito, porque todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, tá? Nenhum terapeuta sabe demais. Né? Eu acho que todo terapeuta que ele se dedica a cuidar do ser humano por um todo, né? Ele precisa estar sempre se atualizando, sempre, sempre, porque o ser humano ele é um ser extremamente complexo. Quando eu comecei a estudar o corpo biológico, né, porque eu não trato só a energia do corpo sutil. As pessoas acham que o corpo físico não é energia. Então, quando a gente fala, eu vou tratar o campo energético, eles acham que é o corpo sutil. Não, o corpo biológico também é energia. É isso que as pessoas não entendem. Tudo em você está vibrando. Não tem. Quando eu falo energia, energia é corpo físico, corpo sutil, chakras são centros de força. Você tem o campo eletromagnético, você tem todo um arcabouço, mas o físico também é energia. Ele também está vibrando, ele também tem frequência. Ele é energia, só que ele é denso, é uma energia que está numa frequência mais densa, né? Eu trouxe até um material para vocês mostrarem para o público que está do outro lado entender o que é esse campo energético que nós trabalhamos. Porque para o terapeuta, esse é o nosso mundo, é a nossa vida. E as pessoas que buscam ajuda, elas não têm noção nenhuma do que elas são. Né? Elas não têm. O Elas resultado. querem resolver o problema. E cada um tem um tipo de dor diferente. Né? Você vê que tem pessoas que mentalmente elas são perfeitas, elas são pessoas de raciocínio lógico, são pessoas que não se abalam com qualquer coisa, mas emocionalmente são fracas. Tem outras que emocionalmente são bem resolvidas, mas, nossa, é uma pessoa que totalmente insegura, não consegue tomar uma decisão, não sabe escolher as coisas na vida. Então, você vê que, e nós, como ser humano, nós temos, eu falo que nós somos uma tríade, né? Nós, como ser humano encarnado, nós somos uma tríade, é corpo, mente e alma. E você não pode olhar o ser humano só como corpo, só como mente ou só como alma, você tem que olhar num contexto todo. E o meu trabalho é baseado nisso, é trazer aquela homeostase, o que é uma homeostase? É o equilíbrio, é a gente estar em equilíbrio com todas as nossas energias. O ser humano não tem uma única energia. Nós somos uma energia vivendo, né, na Terra. Mas a composição da nossa energia depende de muita coisa. Então, você tem lá os centros de força que vão captar um tipo de energia. Você tem a sua alma, é outra frequência de energia. O corpo biológico é outra frequência de energia. Uhum. Então, nós temos várias coisas que influenciam. Estamos aí, ó. Vamos mostrar para o pessoal, então. Vamos lá, ó. Esse desenho que está o homenzinho andando aí com as boquinhas coloridas para frente e para trás, é uma representação dos chakras. Eu, Elaine, gosto de dizer centros de força, mas popularmente todo mundo conhece como chakras, né? Fica mais fácil para o pessoal. Os chakras, eles têm bocas para frente e para trás, né? E os do alto da cabeça e para baixo. Os centros de força, eles estão ligados a cada glândula endócrina do corpo e a toda a nossa coluna vertebral. Então, eles são extremamente importantes.
extremamente importantes. E eles são a ligação entre o corpo físico com o corpo energético, ok? Esse outro desenho, que é esse corpinho cheio de camadinhas coloridas em volta, é uma representação dos corpos que nós chamamos de corpos sutis, né? Que é o corpo etérico, o corpo emocional, o corpo mental, o corpo causal. Você tem vários corpos que compõem a aura. Cada corpo desse está relacionado a um chakra. Então, toda emoção que eu gero vai para o corpo emocional. Todo pensamento que eu gero vai para o corpo mental. A minha vivência, né, o meu trabalho, a minha sobrevivência, o meu ganho de dinheiro, o meu relacionamento familiar, ele está no chakra raiz. Ele vai para o duplo etérico. Tudo o que acontece no meu corpo físico vai para o duplo etérico, que é a primeira camada em volta do corpo. Por que o duplo etérico, ele também tem ligação com estas duas imagens da mocinha aqui dourada embaixo? Isso daqui eu coloquei para eles entenderem, eu chamo de aura da saúde, tá? É exatamente assim que parece a nossa aura da saúde. O que é a aura da saúde? Cada poro da pele do corpo emite um fecho de luz. Este fecho de luz, ele forma esta aura em volta, dourada aqui em volta do corpo, tá? Quando há qualquer registro vindo do campo energético para o corpo biológico, ele cria danos nesta aura. Né? Então, você vê que esses fechos de luz, eles ficam emaranhados, ele cria buracos, né? Ele pode ser desde um emaranhado, uma rachadura, uma ruptura, até buracos. Por quê? Porque um registro veio do campo energético para o biológico. Muitos registros ancestrais, a gente consegue limpá-los antes de atingir o físico. É fantástico, tá? Desde uma doença, um miasma, um micro-organismo patogênico. Aí eu vou deixar uma informação aqui para vocês. Quando nós herdamos um micro-organismo patogênico na genética, a informação que vem no DNA, nós identificamos ele como micro-organismo patogênico energético, tá? O fato dele ser energético não quer dizer nada. Ele causa o mesmo estrago que um micro-organismo patogênico comum. Por isso existem muitas doenças hoje que as pessoas fazem exames e não detectam. E aí entra na classificação das doenças psicossomáticas, né? Porque vai para a mente. E na verdade não é, tá? Eles causam sintomas no corpo físico igualzinho se fosse um micro-organismo físico, tá? Mas ele não é, ele é energético, ele é herdado, a informação do vírus está no DNA. E aí a gente capta ele antes de chegar no físico, ok? Esse corpo de luz aqui, que eu falo que são os fechos de luz, ele está no corpo duplo etérico, ele é a primeira camada, é o primeiro corpo depois do físico. O corpo duplo etérico, ele tem órgãos, glândulas, ele não tem parte óssea, estrutural, mas ele tem órgãos, glândulas, por isso a acupuntura trabalha com os meridianos, que é por onde circula a energia aqui, ok? Ele é feito de plasma, se as pessoas não sabem, plasma é o quarto estado da matéria, é o corpo duplo etérico, tá? E em volta de tudo isso, de todo esse campo áurico, nós temos o corpo eletromagnético, esse desenho lindo, colorido aí, em formato do 8, né, do infinito. Ali está demonstrando por onde entram os pranas no nosso corpo e onde as energias se encontram. Então, você recebe o prana telúrico do centro da Terra, ok? Pelos pés. Na verdade, não é os pés, é o chakra raiz que absorve, mas os pés também captam, tá? E pelo alto da cabeça, você recebe o prana cósmico. Todos eles recebem pranas, e são pranas diferentes, ok? Então, o seu chakra sexual, ele vai receber prana da lua. O seu plexo solar, ele recebe prana do sol. O seu cardíaco, ele recebe o prana do ar.
O laríngeo e o frontal, eles trabalham na frequência do éter. E aí, em cima, o prana cósmico. Quando essas energias, elas se cruzam no corpo, né? A de cima e a de baixo, elas se cruzam no cardíaco, forma o campo eletromagnético. Então, o que é importante as pessoas saberem? Nós somos um imã. Nós somos um imã. Metade do seu corpo é positivo e metade do corpo é negativo. Então, o seu lado esquerdo, ele tem polaridade negativa. E o lado direito tem polaridade positiva. Quando as energias se cruzam, ele cria, isso chama torus, tá? Para as pessoas entenderem, quem quiser pesquisar. Tudo na natureza tem torus. O planeta Terra tem torus. Por que tem torus? Nós andamos na Terra, né? Nós caminhamos na Terra por causa do torus. É o campo eletromagnético. Por isso que um astronauta sai da estratosfera lá, ele vai começar a flutuar, porque ele sai do campo eletromagnético. Então, isso que vocês estão vendo em volta do corpo, o torus, nós temos o ser humano, a Terra. Todo alimento que nasce na natureza, se você cortar uma maçã ao meio, você vai ver o desenho do tórax. Aonde está a semente? É a energia que vem de cima e a energia que vem de baixo. Faz exatamente o mesmo desenho. Tá? Então, quando a gente fala, um terapeuta tratou o meu campo energético. Este é o campo energético humano. Por que nós não enxergamos ele? Nós vamos falar já já. Só daqui o que eu quero colocar para vocês, tudo que nós produzimos, seja internamente ou recebemos influências externas, fica neste campo. Tudo está no campo. Outra coisa importante também, que eu acho que é legal a gente deixar de conhecimento, a mente inconsciente, por que a criança, quando nós nascemos, quando é gerado, né, o feto ele foi gerado, a alma, quando encarna, vem junto com ela a mente inconsciente. A mente inconsciente não está no corpo físico, ela não tem polaridade. Tá? Não existe polaridade na mente inconsciente. Por isso que a mente inconsciente não registra a palavra não. E muitas pessoas colocam registros negativos, porque elas... Vou dar um exemplo para ficar claro. Pega uma criancinha e você fala assim para ela, não coloca o dedo na tomada, não pode, dá choque, ela vai colocar o dedo na tomada. Não risca a parede, não pode riscar a parede, ela vai riscar a parede. Por quê? Porque a criança, até quase 8 anos de idade, ela só tem a mente inconsciente. Né? Para as limpezas energéticas, existem regras, tá? Existem idades apropriadas para se fazer a limpeza. Eu vou explicar depois para vocês isso da idade, tá? Então, na mente inconsciente, ela não tem polaridade. A polaridade só está no corpo físico. Então, com quase 8 anos, você cria a mente consciente, que é aquela mente analítica, crítica, ela está no físico. É aquela que você deita à noite e ela desliga. A mente inconsciente, ela trabalha 24 horas. Ela capta tudo. Se você entrar num shopping para fazer uma compra, vou comprar uma blusinha. Você entrou no shopping com foco na blusinha, mas a sua mente inconsciente captou tudo que tinha ali dentro. É impressionante. Aí a pessoa tem sonhos e fala, nossa, eu sonhei com coisas que eu nunca vi na vida. Você viu. Você só não sabe que viu, mas viu. Então, o nosso campo é maravilhoso, gente. O campo energético, eu falo que este campo é 80% do ser humano. O corpo biológico, que também é energia, é só 20%. O que você olha no espelho é 20% de você. 80% de você é invisível aos seus olhos. E por isso que muitas pessoas sofrem por muitas coisas e não sabem por quê. É muito legal. Ficou claro aí para vocês? Total, você está dando uma aula aqui para que legal. Vamos mostrar agora para as pessoas o espectro, para eles entenderem por que não enxergamos este campo, né? Uhum.
Isso, vamos lá, vamos explicar então para o público aí o que é o campo energético que nós não enxergamos. O nosso campo energético, o corpo biológico, o corpo físico que nós conhecemos, que nós olhamos no espelho, ele também é uma energia, mas ele está numa frequência mais densa, mais lenta. Por isso que a gente tem a percepção de que ele é denso, né? Ele é tocável, palpável. Mas nossos olhos só conseguem enxergar o que está no espectro da luz. O espectro da luz, ele vai do vermelho ao violeta. Por isso que, às vezes, todo mundo vê, né, quando tem sol e chuva, que aparece o arco-íris no céu, porque é o espectro da luz visível a nós, tá? Aos nossos olhos. Outras frequências do espectro eletromagnético, elas não são visíveis para nós, mas não quer dizer que elas não existam, tá? Ondas de rádio, então nós escutamos música e nem sabemos de onde vem, nós não estamos vendo, né? Nós estamos vendo o som, mas ele está vindo de algum lugar, são as ondas de rádio. O nosso micro-ondas que está aquecendo a nossa comida, nós não enxergamos esta onda, mas ela está lá. Eles criaram um equipamento que funciona com a onda no micro-ondas. O ultravioleta, raio-x, todo mundo vai lá, faz um raio-x do pulmão, faz um raio-x, né? Teve uma torção. Então, as pessoas utilizam equipamentos, mas não sabem, não associam, né? Que faz parte, não tem este conhecimento, que faz parte da frequência eletromagnética. Só que são frequências que nós não conseguimos ver. E por quê? Porque elas estão em frequências ou abaixo da luz ou acima da luz. Então, existem frequências menores que a luz, que são as da parte de baixo, e nós temos aquelas que estão numa frequência acelerada. O ser humano, ele é energia, frequência e vibração. Se nós somos formados, tudo no universo é formado por átomos, tudo no universo é energia, inclusive nós. Tá? O átomo, ele não é inerte, ele está em constante movimento, ele está vibrando, vibrando. Então, nós vibramos. E a frequência é que difere todos os problemas do ser humano. Por que é tão importante nós estarmos conectados a frequências elevadas? Porque frequências elevadas me mantêm com energia elevada. Frequências baixas, para vocês terem ideia, registro de ódio, pessoas que sentem ódio, ela está na frequência da cor preta. A raiva está no infravermelho. Então, quando as pessoas ficam muito tempo vibrando esta frequência, é inevitável que ela vai desenvolver problemas de tudo, tá? Pode ser qualquer tipo de desequilíbrio que ela vai ter ali. Na área mental, emocional, depende de onde ela gerou o registro. Então, tudo que nós geramos tem frequência. Tudo que existe no mundo tem frequência. Onde tudo começa? Tudo começa na mente do ser humano, tá? Tudo começa na mente. Tudo no universo é mental. Tudo que existe no mundo foi criado pela mente de alguém. Eu tive um pensamento, automaticamente eu gero uma emoção. Só que as emoções, as pessoas não entendem que elas são hormônios. Emoções são hormônios, é bioquímica. Então, quando eu gero uma emoção, aquilo está jorrando dentro do meu corpo. Pessoas que se mantêm extremamente estressada, com irritabilidade, com raiva, o que ela está liberando? Ela está liberando cortisol pela corrente sanguínea. Isso vai para as glândulas do cérebro, isso dá estafa mental, isso dá... Nossa, são infinitos problemas, tá? Então, o que nós temos que trazer de clareza é que tudo é frequência. Tudo é frequência. Todo mundo vai gerar emoção todos os dias. Não tem como não gerar emoção, que você não pode controlar isso, é bioquímico. Não tem como. E uma coisa está ligada com a outra. Porque o nosso chakra do plexo solar e o cardíaco é o que eu penso e o que eu sinto.
Essa é a realidade do ser humano. O que eu penso e o que eu sinto está no plexo solar e no cardíaco. Emoções primárias de luta e fuga, como medo, raiva, tristeza, elas estão ligadas ao chakra sexual e raiz. Tá? É o sistema, é o instinto animal do ser humano que nós temos ainda. Então, dentro desse nosso conjunto de campo energético, tem muitas coisas, né? Nós poderíamos falar aqui dos elementos, nós poderíamos falar que é terra, fogo, água, ar e éter, nós poderíamos falar da composição química, nós poderíamos falar de o trabalho das mentes, como é que nós funcionamos, tudo isso está ligado ao campo energético humano. Deu, acho que para entender aí, Caco, com essa explicação aí das frequências, ficou alguma dúvida aí para vocês? Com certeza, foi ótimo. Uma coisa que a gente estava conversando com você antes é sobre sobre os hormonites, que você ia falar um pouquinho, né? E sobre a plaquinha para colocar no celular, nos aparelhos eletromagnéticos. Inclusive, a gente estava falando e eu tenho coloco no meu celular. Só que a sua fica mais visível. Vamos usar a sua, a minha é em papel. Vamos lá, vamos levar um pouco de conhecimento, vamos levar dicas para quem está em casa, tá? Vamos ensinar as pessoas. Existem muitas coisas que as pessoas podem fazer diariamente na sua casa, ok? Primeira coisa, o nosso campo energético, o nosso dia a dia, vamos supor que você teve lá um dia de trabalho super estressante, tá? Eu ensino muito isso para minhas clientes. Você não precisa, vou depender da terapeuta para fazer a minha limpeza. Não, porque determinadas coisas você vai gerar dia a dia. O que é normal a gente ter no campo áurico? Pensamento negativo, emoção negativa e, para quem vive muito do passado, memórias negativas, tá? Vai estar sempre impregnando o seu campo, por mais que você limpe. Então, o que eu indico? Teve um dia estressante, difícil, passou um aborrecimento, você tem duas coisas, tá? Você pode utilizar o sal, que o sal, ele é um condutor, ok? O sal, ele puxa a energia negativa. É isso que ele faz, qualquer tipo de sal. Você pode fazer limpezas com sal até no cômodo da sua casa. Eu vou limpar a minha casa. O que eu vou ensinar para vocês? Pega um copo plástico. Por que um copo plástico? Já que nós estamos falando de energia, vamos explicar para as pessoas, tá? Tudo que é vidro, que é orgânico, pega energia, ok? Tanto pode ser utilizado para trabalhos, como ele tem memórias, né? Vidro, madeira, tudo que é orgânico tem energia. Plástico não serve para nada. Plástico é altamente contaminante, não serve para nada. Você vê que ele não pega nem energia nenhuma. Plástico não pega nem energia boa nem ruim. Ok? Então, o que eu indico? Pega um copinho plástico, põe no fundinho do copinho um pouquinho de sal, qualquer tipo de sal. É fino, é grosso? Qualquer sal. A finalidade dele é a mesma. Se você colocar esse copinho com um pouquinho de sal no fundo, no centro do cômodo da sua casa, no centro, ele vai puxar a energia de todo o cômodo. Ele vai limpar todo tipo de energia? Não. Tá? Ele vai limpar energias mais sutis, emoções, às vezes uma coisa de discussão, né? Umas energias de sofrimento, energia de dor que vibram na frequência preta, não vai limpar com sal, tá? Então, sal não é para todo tipo de energia que existe. Estou com um obsessor, o sal vai limpar? Não. Tá? Então, o sal, ele tem uma grande finalidade, mas não é para tudo, mas já dá para você manter a sua casa show, tá? Até você. Se você quiser pôr um pouquinho no banho, foi tomar banho, joga na frente, joga atrás, ele vai neutralizar, você pode secar normalmente. Ou, se você chegar na pia do seu banheiro, fechar, tampar o ralinho e encher a cubazinha de água,
você coloca os 2 cotovelos dentro e conta até 10. A água puxa tudo que tiver ali no teu campo, tanto físico como energético, tá? Então, aquela coisa que você acabou de pegar no campo, se tiver no campo, você tira com água, só que você não pode pôr a mão. Então, você já deixa ali alguma coisa para você destampar. Então, são coisas simples. Você vê que são coisas simples que as pessoas podem fazer em casa, tá? Outra coisa, vamos falar então do símbolo. Eu acho que o seu aí, eu não sei, eu não estou vendo, eu não sei se vai aparecer. O seu, vocês estão vendo? Tá? Isso. Esse símbolo, ele chama André Filipe ou escape. Ele é um símbolo da radiônica, ele é utilizado muito na radiônica, e ele é utilizado para bloquear frequência do verde negativo, tá? O que é o verde negativo? Ele é emitido por eletroeletrônicos. E assim, os eletroeletrônicos, mesmo desligado da tomada, mesmo ele desligado da tomada, ele emite a mesma frequência, tá? Dentro da radiestesia, a gente mede tudo, todo tipo de frequência. A minha casa é toda de símbolos, tá? E ele não precisa ficar visível, as pessoas não precisam se preocupar, ele pode ficar atrás, embaixo do equipamento, não precisa ser nada visível. Eu ponho vários dele numa folha sulfite, eu imprimo aquela folha sulfite com vários deles e eu recorto. Quando eu fazia palestra, há uns anos atrás, eu distribuía, porque eu demonstrava para as pessoas a diferença, por exemplo, do meu celular para o delas. Então, utilizem no aparelho de Wi-Fi. Os piores sinais na sua casa hoje, Wi-Fi, telefone celular, use entre o aparelho e a capinha. Tudo. Na minha casa, eu coloco na caixa de força. Então, eu vou lá na caixa de força de energia elétrica e eu coloco na minha caixinha. Ele bloqueia o sinal de todas as tomadas dos cômodos da casa. Ok? Então, isso daqui é fantástico. Ensine familiares, ensine as pessoas. O que é esta energia que a gente chama de poluição eletromagnética? Ela causa insônia, enxaquecas, vários distúrbios, tá, do corpo. Uma frequência que você está se contaminando dentro de casa e não sabe. Antigamente, nós não tínhamos tanta tecnologia, né? Eu sou da época que não tinha nem internet. Então, não tinha essa quantidade de eletrônicos. Hoje, você vê crianças com aqueles fones de ouvido, põe no fone de ouvido, isso vai destruindo os neurônios, a criança perde a capacidade de aprendizado, mexe com a neuroplastia do cérebro. Então, coloque, inclusive, nos fones das crianças que jogam videogame, tá? Outra coisa muito contaminante para o nosso campo, vamos ensinar também, é dos orgonites, tá? Eu tenho aqui um bem grande, que foi um presente que eu ganhei, tá? Acho que dá para vocês verem, é uma pirâmide, forma de pirâmide. E o que eu quero alertar as pessoas, e é muito legal a gente deixar esse conhecimento. Dentro de um orgonite, ele tem elementos poderosíssimos, ele tem uma ponteira de cristal, ele tem o cobre, ele tem outros tipos de pedras, de cristais. O que é grave para nós, para o nosso campo energético? A limalha de ferro que é utilizada na base. Por quê? Muitas substâncias são agravantes para o nosso corpo, qualquer um deles, tá? Mas os metais pesados são os piores. Um corpo doente, com certeza, ele começou com intoxicação, tá? Metal pesado, ele é destrutivo para nós. Isso a gente não tem só em orgonite, não, tá? A gente tem muitas coisas que a gente utiliza, como produtos de cabelo, pastas de dente, desodorantes. Infelizmente, a gente vive num mundo cheio de química, né? Mas por que eu estou alertando com relação ao orgonite? Que eu vejo muito na internet pessoas. Eu fui numa feirinha outro dia, as pessoas vendendo colarzinho de orgonite, brincos de orgonite. Então, assim, não utilize isso no corpo, isso não foi feito para ser utilizado no corpo, tá? Ou se tiver um orgonite, tire a limalha de ferro,
não tem necessidade de colocar metal. O metal ali não está fazendo função nenhuma. O orgonite foi criado com a mesma função do símbolo, ok? É para a mesma finalidade. Então, use o símbolo. E eu vou te falar, se você colocar ele na tela do seu computador ou na tela do celular, ele faz o mesmo bloqueio. Eu já testei tudo isso, tá? Falamos do orgonite, falei. E essa pirâmide que eu fiz, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Essa aqui eu já É de fiz. resina? É orgonite. Ah, é orgonite também. Orgonite. Eu fiz há muito tempo atrás, mas também é tudo isso que você falou mesmo. Eu coloquei bastante cobre aqui, e quando a gente faz a medição, dependendo do que a gente colocou no orgonite, é assim absurdo. Para as pessoas que não acreditam que um simples símbolo faz esse efeito todo, é só medir. Eu tenho no meu celular, né, esse símbolozinho aqui, eu mandei fazer, né, de cobre. Tá. Eu tenho no meu celular, eu tenho 2 celulares, eu tenho nos meus 2 celulares, e eu tenho, como eu durmo com os 2 perto de mim, da minha cama, eu também tenho uma placa maior e também coloco ali, porque as pessoas falam, não é bom e tal, só que assim, não tem como eu ficar longe do celular, né, mesmo durante a noite. Então, tendo essa alternativa, né, de bloquear, né, então é super válido. Então, assim, eu particularmente gosto mais das placas de cobre. Então, eu tenho esse tipo de cobre. A gente até estava conversando antes, essa aqui são dos arcanjos. Então, esse é Arcanjo Gabriel, né, Arcanjo Miguel, Uriel. Então, assim, tendo uma placa, né? Tendo uma placa dessa assim menor também, a gente vai perceber a oxidação, né? O quanto ele está puxando e vai limpando. Às vezes, como o que você mostrou, a pessoa não tem essa noção. Mas assim, dependendo de como está a descarga eletromagnética, você vê que de um dia para o outro ela oxida. Assim, um absurdo. Eu já fiz um teste também com a placa Kate, que é outra placa, e assim, eu tinha as duas no meu quintal, uma era mais afastado, mas ambas eram no quintal. E uma pegava muito mais essa poluição eletromagnética do que a outra. E ela oxidava muito rápido. Então você percebe. Então, por isso que eu gosto mais das placas. Mas você colocando da forma que você explicou, também é válido e as pessoas podem fazer dessa maneira. É porque eu testo tudo, né? Então, assim, eu vou percebendo as diferenças, né? Então, isso também é legal da gente estar testando para você ver que realmente faz muita diferença. E quando você testa e você vê a medição, você vê que realmente muda completamente. Esse teste que você fez, né, com as pessoas na aula e tudo, você vê que faz muita diferença, né, do seu celular para o dos outros. Vamos lá, então, vamos voltar à parte da idade. Então, vamos lá, vamos esclarecer, então, as pessoas me perguntam, Elaine, qualquer um pode fazer uma limpeza energética? Todo mundo pode, tá? O que precisa do consentimento e o que não precisa do consentimento? Crianças até 10 anos de idade, eu não faço limpeza energética, porque, lembra que eu disse, entre 7 e 8 anos é que vem a mente consciente, então ele está ali na formação, então nós não podemos fazer limpeza energética numa criança abaixo de 10 anos. A partir dos 11 anos até os 15 anos de idade, é possível fazer sim, tanto leitura como limpeza, e ela é passada para o pai ou para a mãe, né, aquele que cria a criança, e eles acompanham a limpeza.
tá? A partir dos 16 anos de idade, somente com a própria pessoa. E aí não tem limites de idade, tá? Ah, mas eu queria fazer uma limpeza do meu bebê que anda, né, pegando um monte de energia negativa a casa, tem muita briga. Pode. Uma limpeza do campo áurico pode. A limpezinha do corpo, registros no corpo físico, pode. O que não pode é aquilo que envolve a mente inconsciente, tá? Outra coisa, registros relacionados à alma. Quais são os registros que nós não conseguimos tratar e não podemos tratar? Ressentimentos e mágoas, ok? Por quê? E aí entra a nossa parte de orientação para aquela cliente. Quando você encarna, você só veio aprender duas coisas aqui, tá? Que é a prática do perdão e do amor. Não tem outra coisa para você aprender aqui. Isso é a nossa evolução. Não podemos mexer. Tá? Então a pessoa, mas eu quero que tire de mim. Não pode. Isso é a sua prática do perdão, porque esses registros, eles ficam na alma. Aquilo que fere a alma. Ninguém pode ferir a nossa alma a não ser nós mesmos. Olha que interessante. As pessoas podem ferir o seu ego, mas a sua alma não. Quando nós encontramos dores na alma, feridas na alma, fragmentos de alma perdido, criança interior ferida, a pessoa mesma é que gerou o registro. Tá? Toda vez que você fizer algo que você não está feliz, você não quer fazer aquilo, você não quer, você está obrigada a fazer aquilo, você vai contra a sua alma, tá? E você vai gerar registros lá. Mágoas e ressentimentos é falta de perdão, tá? Isso faz parte da evolução, então não podemos tirar. Não adianta, tá? É regra. E aí a pessoa tem, porque esse é um registro que vai se transformar em doença. E doenças sérias, tá? Então, não adianta que a limpeza energética, ela não pode mexer neste tipo de coisa. Então, que fique claro aí para as pessoas, né? Entenderem a diferença. Eu posso limpar emoções, pensamentos, padrões, crenças, registros acásticos de tudo quanto é tipo, mas não podemos mexer naquilo que é do seu aprendizado, ok? Acho que as regras basicamente são essas da limpeza. E a importância, né, gente? O ser humano, ele toma banho todo dia. É engraçado isso, né? Todo dia ele vai lá e passa perfume, lava o cabelinho e toma banho. Tá mudo? Não, nem todos tomam banho. Nem todos. E as pessoas não entendem que o campo energético sutil, né, já que o corpo biológico também é uma energia, o corpo sutil, ele também precisa de higiene. Então, a limpeza energética é essa higiene que a gente cuida do físico, tem que cuidar do energético também, porque eles afetam a nossa vida de forma, assim, absurda. Muitas vezes as pessoas têm muitos planos, né, e é muito interessante, porque ela acha que está tudo aqui na mente, né, ela quer ter controle de tudo, ela acha que ela domina tudo, e no fundo a vida está sempre numa repetição, porque quem manda é o registro que está no inconsciente. O que está no seu inconsciente é que manda na sua realidade diária. Então, às vezes as pessoas querem mudar de vida, né? As pessoas chegam para mim, porque eu empreendi, eu montei, eu investi, não deu certo. A primeira pergunta que eu faço, qual é a referência que você tem de empreendedorismo? O que seu pai fazia como profissão? O que a sua mãe fazia como profissão? Porque tudo que você carrega, você aprendeu na infância. Eu falo para minhas clientes, se você quer se conhecer como pessoa, volta na sua infância. Porque é lá na infância que nós geramos crenças negativas, padrões familiares que se repetem. A mente aprende de duas formas. Ou ela aprende, a mente inconsciente, tá? Ela aprende de forma impactante, que são os traumas, aquilo que aconteceu de forma repentina, ou ela aprende por repetição. É assim que você coloca registros na mente inconsciente.
Outra coisa muito importante para as pessoas entenderem, na mente inconsciente não tem nada produzido pela mente. Tudo que está na mente inconsciente é o que foi sentido. É assim que você coloca. Eu brinco com as minhas clientes que eu falo, olha, quando aquela moça que escreveu o livro O Segredo, ela só esqueceu de contar o segredo. Porque a mente não cria nada. Tá? Nós criamos realidade todos os dias, de acordo ao que você tem no seu inconsciente. Então, para que você coloque uma frequência positiva no teu inconsciente, você tem que tirar o registro. Uma vez um cliente me perguntou, que também é da área, né, terapêutica, ele perguntou para mim, e se eu ressignificar? Acho que isso é bem interessante para quem está ouvindo. E se eu ressignificar, né? Eu limpei o registro? Não. Não limpa. Você ressignifica conscientemente, mas o que está no inconsciente você não tira. Você entendeu? Então, muitas vezes as pessoas estão ali mudando o projeto e pensa positivo, e faz mantra, e faz canalização, né? Outra coisa que eu vejo muito na internet, né? Pessoas colocando, faça um mantra, se conecte com o eu superior, o seu eu superior. Na realidade, nós temos a mente superior. Só que a mente superior não chega ao físico. Ela é tão sutil, mas tão sutil. Para vocês terem ideia, sabe esses corpos que eu mostrei para vocês? A última camada chama corpo causal. O corpo causal, ele tem uma energia tão elevada e tão sutil que você só coloca um registro lá quando você é criança. Mesmo que você, como adulta, sofra um trauma, uma coisa muito impactante, você não tem a capacidade de colocar um registro lá. Então, quando eu faço leituras que eu acho ali memórias negativas, eu já sei que a pessoa tem uma memória negativa de infância. Porque só a criança tem a capacidade de colocar um registro neste corpo. É fantástico, fantástico. Tá? Olha, a gente ficaria aqui mais... Mas eu queria deixar aqui registrado que eu já fiz uma limpeza com a Elaine, é maravilhoso. O relatório dela é super bacana, dá para entender tudo, mesmo quem não é da área, quem não sabe muito, ela explica tudo direitinho, é muito claro tudo. E teremos um presente para quem comentar aqui embaixo, né? É só colocar eu quero, que a gente vai enviar o e-book, que tá maravilhoso. Eu já vi, a Caco também já viu, o Sandro já viu, todo mundo já viu, menos, né, você. Então, quem comentar vai receber, tá muito bacana mesmo, assim, a Elaine me mandou para eu criticar. Olha que absurdo! Você pode criticar o quê? Tava maravilhoso. Precisamos de opiniões, né? Tá muito legal mesmo, assim, mesmo para quem é da área, tá muito, muito claro, muito objetivo, tá bem bacana mesmo. Então, quem comentar, a gente vai enviar o e-book, tá? E a gente espera que a Elaine volte aqui outras vezes, né, para trazer mais conhecimento, porque hoje ela trouxe uma aula, né? Então, assim, para quem tiver dúvida, para quem quiser que ela volte outras vezes também, comenta e com certeza a gente vai precisar dela aqui outras vezes, falando sobre outros assuntos. Ela tem muito conteúdo, então com certeza vai estar sempre aqui com a gente, tá bom? Elaine, muito obrigada, tá, pela sua disposição, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pelo seu carinho com a gente. Você que fez questão de fazer a limpeza para eu conhecer o seu trabalho. Só dessa aula aqui, a gente já sabe, né, que o seu trabalho é muito profundo. Mas, assim, eu falo pessoalmente, né, sobre o seu trabalho, que vale muito a pena. Quem quiser, a gente vai colocar também aqui o Instagram dela
Então, pode entrar em contato e dizer que conheceu por aqui, né? Porque, como ela mesma disse, ela só atende por indicação. Então, quem quiser, fala que conheceu ela por aqui e seja feliz, porque vai gostar bastante, tá bom? Elaine, mais uma vez, muito obrigada e volte sempre, né? Como a Caco sempre diz, você já é da casa. Já foi batizada, já foi batizada, tá bom? Gratidão, para mim foi uma honra participar com vocês, amei. Vou deixar a promessa no ar. A próxima leitura é da Caco. Ela vai receber a minha leitura. Viu só, Caco? Próxima para ela. Isso aí. Está prometido no ar. Gente, gratidão, foi maravilhoso. É muito bom quando a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, né? O tempo realmente é curto, porque é muita coisa para se falar. Eu espero que agregue para o público de vocês, que a gente possa ter levado um pouquinho de informação. E foi um prazer. Gratidão. Foi nosso. E com certeza você vai voltar aqui outras vezes para trazer mais conhecimento para a gente. Tá bom? Beijo. Convite de braço aberto. Beijo e até breve. Até. Tchau. Tchau.